Você tratou o diabetes errado a vida toda e não sabia. Nesse vídeo eu vou te explicar por que que hoje grande parte das pessoas elas nem sabem o que é o diabetes e tratam errado, fazem uma abordagem errada do diabetes. Eu digo às pessoas porque na verdade isso tem uma culpa em grande parte dos profissionais que atendem essas pessoas. Às vezes você chega lá no consultório, uma pessoa que tem diabetes, e a única coisa que essa pessoa vai te dizer é o seguinte: olha, você tem diabetes, toma aqui os seus remédios, a partir de hoje é remédio para a vida inteira e não tem cura e segue sua vida normal, toma só os remédios. Nesse vídeo você vai entender exatamente que essa abordagem ela é completamente errada, ou é uma abordagem que ela se esquece e não acompanha aquilo que a ciência nos últimos anos demonstrou claramente. No caso do diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. A pessoa adquire o diabetes tipo 2 por conta dos hábitos de alimentação, que eu vou falar um pouco aqui. E no caso do diabetes tipo 1, os hábitos também vão impactar fortemente na vida dessa pessoa. Com hábitos alimentares corretos e mais saudáveis, sabendo exatamente o que comer, uma pessoa que tem diabetes tipo 1 é possível até reduzir em até 80% dos medicamentos. E no diabetes tipo 2 é possível, né, em grande parte dos casos, em alguns casos, né, em estudos aí mostram remissão, reversão em quase 100% dos casos. Ou seja, a pessoa parar completamente de tomar remédios. Mas como hoje as pessoas tratam o diabetes? As pessoas hoje tratam o diabetes, e eu vou falar, não é culpa sua. Você foi recomendado, indicado a fazer isso. Então, basicamente, imagine aqui, ó, que esse aqui é o seu corpo, né? Então, digamos que você come os alimentos, esses alimentos vão entrar no seu corpo e eles se transformam lá, basicamente, os alimentos que contêm muito carboidrato, eles se transformam em glicose. Eles viram glicose dentro do seu corpo, né? E aí é aquela glicose que você sabe que é a glicemia, que é a hemoglobina glicada, que é tudo isso que você vê lá nos exames. É tudo isso aqui. Ah, estou com a glicose atacada, estou com açúcar atacado, né? Basicamente é tudo isso. Então, com essa glicose alta, você precisa resolver isso. Isso não pode ficar alto. A sua glicose não pode ficar alta. Ela é perigosíssima. Quando você está com a glicose alta, é como se você estivesse furando os seus órgãos. Só para você entender, tá bom? É como se você estivesse furando, você vai afetar os seus órgãos. É por isso que a pessoa começa a ter o quê? Vista embaçada, os rins começam a ter problemas renais, doenças do coração. Porque é como se fosse, eu brinco, digo que a glicose alta é como se fosse carrapicho andando por todo o seu corpo. A glicose, ela não fica parada num lugarzinho, ela anda por todo o nosso corpo. Aí é a ferida que não se sara, é os olhos que ficam embaçados, é os rins que começam a ter problemas renais, é as artérias que se entopem, é a pessoa que tem um AVC, tudo. Isso aqui alto é algo que você precisa entender. Isso aqui é questão de saúde pública, a pessoa precisa entender isso. É uma doença silenciosa e as pessoas não dão o valor devido. E hoje, a medicina tradicional trata como? Ela trata aqui dentro. Ela não trata aqui fora e ela não trata exatamente o que gera o diabetes. Nos vídeos anteriores você entendeu o que é o diabetes tipo 1, tipo 2 e qual é a origem. E aqui eu vou repetir, basicamente, que no caso do diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2, ambos podem ter a resistência à insulina, né? No diabetes tipo 1, a pessoa sequer produz insulina ou produz muito pouco, mas ele também pode ficar resistente à insulina de tanta insulina que ele teve que usar, aquela insulina que ele comprou na farmácia. Porque você já entendeu que o nosso corpo tem células, né? E o único hormônio que faz a glicose entrar nas células, e eu já falei para vocês, é a insulina. Então, a insulina aqui, ó, a insulina é o hormônio que vai fazer a glicose entrar na célula. E eu já expliquei que de tanta glicose que você produziu ao longo do tempo, a célula já não aceita mais aquela insulina. Não, chega, nós não queremos mais. Ela cria aquela resistência à insulina, do mesmo jeito como quando você toma um antibiótico
e aquele antibiótico começa a não fazer mais efeito, entende? Aí você tem que tomar doses cada vez maiores. É o que acontece com a insulina. Então a medicina hoje faz o quê? Ela vai te dar um remédio, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum remédio aqui, só para você ver. Vai te dar um remédio, e tem vários, tá? Glimepirida, glicazida, e outros, né, genéricos ou não, que acabam no fim das contas, eles vão atuar, a metformina, por exemplo, que é o genérico, eles vão atuar basicamente fazendo com que o seu corpo ou produza menos glicose ou fazer com que o seu corpo absorva de certa forma essa glicose em excesso. Não trata a causa. Ou seja, eles dizem, ó, vida normal para você, mas toma aqui o remédio. Alguns atuam no fígado, fazendo o fígado produzir menos glicose. Alguns atuam forçando o pâncreas, né? Aquele pâncreas que já está cansado de produzir insulina, o remédio vai, ó, sugar, apertar, espremer mais o pâncreas para ele produzir mais e mais insulina. O que você acha que isso acontece com o tempo, hein? O que você acha que vai acontecer com o seu pâncreas no caso do diabetes tipo 2, né? Que produz insulina ainda. Um remédio que obriga aquele pâncreas a produzir mais e mais insulina. O diabético é como assim? Imagine, o diabético, o pâncreas dele produz 100 ml para dar conta de 10 ml de glicose. É um exemplo para você entender. O pâncreas de uma pessoa normal produz 10 ml para dar conta de 10 ml de glicose. Você percebe a diferença? A pessoa que tem diabetes, muitas vezes ela tem que produzir mais insulina, e essa é uma forma errada de fazer a abordagem, de lidar com o problema, porque ele está resistente à insulina. Aquele pouco de insulina já não resolve. Então, o fenômeno da resistência à insulina é que tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo. A gente tem que olhar para isso e não olhar para outras coisas. E não forçar o pâncreas a produzir mais insulina, ou não fazer com que o nosso fígado produza menos glicose. Então, uma pessoa hoje, essa é a forma errada de tratar o diabetes, focar apenas na glicose, focar apenas lá embaixo, no seu organismo, ou olhar para a corrente sanguínea, a glicose, ou vamos criar um remédio, vamos criar aqui um medicamento para sumir com essa glicose. Mas a origem aqui, ó, continua caindo, o problema continua caindo, a pessoa continua tendo os mesmos hábitos. Então é importante que você saiba disso para você entender exatamente por que uma pessoa se tornou diabética e por que essa forma é errada, ela não resolve, ela só faz a pessoa consumir mais e mais e mais medicamentos até o fim da vida. E essa não é uma forma adequada. Nessa sequência de 7 vídeos você vai entender tudo. Se você está aqui, chegou agora, assista o primeiro, o segundo, o terceiro, para você entender exatamente sobre o diabetes tipo 1, tipo 2. E se o diabetes, por exemplo, o diabetes tipo 2 tem reversão ou não, e você vai aprender e vai saber descobrir que sim. E o diabetes tipo 1, se é possível ou não, você até reduzir bastante a quantidade de medicamentos, no caso de insulina, reduzir em até 80%. Nessa série de 7 vídeos você vai aprender tudo isso. Siga o nosso canal, curta, compartilhe, ajude alguém que você sabe, que você quer ajudar. O diabetes é uma doença silenciosa e você precisa se cuidar. Até o nosso próximo vídeo.